Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. Irmãos, geralmente quando eu prego de manhã, na minha igreja eu trago o mesmo texto para a igreja que vou pregar. Esse é o texto, esse é o tema que abordei hoje na primeira igreja batista de Santos. E eu quero que você leia comigo 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. 12. Ok, obrigado. Estava segurando aqui na antena do microfone, que falha. Obrigado, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, diz assim para a gente: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Perguntas interessantes aqui, os irmãos estão percebendo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quero orar e na oração agradecer o convite também e agradecer o Nildo que já orou por mim. Cadê ele? Nildo, obrigado. Você de fato se tornou um grande amigo, estou vendo você aí em cima, um grande amigo e sua família muito querida, viu? Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de trazer a palavra nesta noite, que o Senhor use a minha vida de forma especial para falar ao corpo, e que em nome de Jesus estejamos todos atentos à Tua palavra, todos abertos ao que Teu Espírito falará nesta noite, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, irmãos, sobre o corpo. Eu quero dar o título dessa mensagem, o corpo de Cristo, um título redundante, conhecido de todos nós, e uma analogia feita do apóstolo Paulo, do inteligentíssimo apóstolo Paulo, para que entendêssemos o que é a igreja, o que é servir na igreja, o que é entregar à igreja aquilo que recebemos. O apóstolo Paulo usa a analogia do corpo para falar sobre dons. E os dons espirituais são capacitação especial do Espírito Santo de Deus. Os dons, irmãos, por mais que muitas vezes não pareça ser assim, eles são dispensados pelo Espírito de Deus. Nós batistas temos as nossas eleições a cada 2 anos lá na PIB de Santos, acho que aqui também a cada 2 anos, e achamos que a igreja entrega a pessoas funções. Sim, de fato às vezes fazemos isso, mas quem entrega dons pessoais, quem entrega capacitação especial,
é o Espírito Santo de Deus. Versículo 11 do texto que lemos, nós não lemos o 11, diz que o Espírito Santo distribui os dons individualmente, a cada um, conforme lhe apraz ou conforme lhe agrada. E é interessante, irmãos, que o Espírito Santo distribui os dons e coloca pessoas no corpo, dons para que sirvam o corpo. E o que o apóstolo Paulo chama de corpo? O apóstolo Paulo chama de corpo a igreja de Cristo. Irmãos queridos, a capacidade intelectual do apóstolo Paulo é extraordinária. É apaixonante vê-lo discorrer sobre os mais variados temas. Eu não sei quem de vocês já se deteve, por exemplo, em Atos 17, aquela visita dele ao Areópago, discutindo com os estoicos e epicureus, os grandes filósofos daquela época. E aqui, irmãos, é apaixonante esse texto. Eu quero levar você a ler bastante esse texto, se apaixonar por ele, porque mais uma vez, o apóstolo Paulo dá um show de conhecimento, mais uma analogia, ele faz uma analogia muito legal. E aí onde ele faz essa analogia? Na igreja de Corinto, gente, na igreja dos corintianos. Calma com o que você pensa ser corintiano, porque se você pensou ser coisa de time, esse que vos fala é corintiano também. Mas eu estou pensando na igreja mais imatura da história do Novo Testamento. É engraçado. 15 anos depois, aproximadamente, da morte de Jesus, aquela igreja é formada e causa tantas dificuldades, tantas questões. Vou dar uma outra dica aqui. Leia a carta de Paulo aos Coríntios e tente anotar os problemas. Você vai perceber que todas as igrejas, desde os corintianos lá, são iguais. O apóstolo Paulo, ele põe Corinto para nós, claro, tocado pelo Espírito Santo como um case. E case, você não usa só os cases que deram certo. Os casos que deram certo, você usa os casos também que deram errado, você aprende com o que não deu certo também, ou com o que precisou ser corrigido. E a igreja de Corinto foi a igreja que o apóstolo Paulo teve oportunidade de corrigir problemas, distorções, e ensinar aquele povo a ser igreja. O apóstolo Paulo usa, na sua analogia, voltando aqui o que eu já disse, mas aprofundando nisso, o corpo humano. Deixa eu perguntar se tem algum contemporâneo aqui. Quem aqui foi no Play Center? Levanta a mão. Tem uns caras da minha idade aqui. Quem aqui deu uma voltinha numa mulher que tinha lá no Play Center, que eu acho que o nome dela era Eva, chamado Extraordinário Corpo Humano? Tem gente da minha idade aqui. Você entrava num boneco e conhecia por dentro todo o corpo humano. A boneca estava grávida, você viu um feto. O apóstolo Paulo, irmãos, quase que intuitivamente, não com o conhecimento científico que a gente tem hoje, ele explana o corpo humano, comparando a dons de forma espetacular. Por isso, a minha intenção hoje é que toda vez que você pense em dom, em serviço na igreja, você pense em corpo. Eu quero colocar isso no teu coração hoje. O meu objetivo é que toda vez que você pense em serviço para o reino, você lembre de corpo. E corpo, analogia extraordinária, porque eu sei que tem pessoal que estudou para o Enem aqui. Você sabe que o corpo tem vários sistemas para manter um corpo. Vamos lá, os sistemas, vocês sabem quais? Quem lembra? Um de cada vez aí, pessoal. Respiratório, cardiovascular, estou ajudando aqui você. Ajuda aí, vamos lembrar da aula de ciências. Digestório, o que mais? Ou digestivo, pode ser digestório ou digestivo, o que mais? Endócrino. Quem está em lua de mel aí? Reprodutor. O que mais, gente? Nervoso.
tegumentar. Quem lembra o que é o tegumentar? Fica de lição para casa, eu não vou contar aqui que não é aula de ciências. O que mais? Vários sistemas. Excretor. E tudo, olha só que legal, irmãos. Todos os sistemas de um corpo funcionando para manter o corpo vivo. Vamos pensar, a primeira coisa que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar, que a função de cada membro do corpo chamado igreja é manter a igreja viva, forte, manter a igreja atuante, manter a igreja cumprindo o seu propósito, manter a igreja cumprindo o seu papel. E o corpo humano é extraordinário. Que analogia, irmãos. Veja que, não sei se você sabe, por exemplo, algumas curiosidades que o apóstolo Paulo provavelmente não sabia, a não ser que o Espírito tenha revelado a ele. O cérebro humano funciona mais à noite do que de dia. Agora você entendeu porque você dorme? Um camarada assim, acelerado como eu, com a dificuldade de dormir que eu tenho, eu preciso ter essa informação na cabeça, Alípio, preciso olhar no espelho e falar, Alípio, é importante dormir. Falar espelho, a carta de Corinto é um espelho que de vez em quando a gente tem que olhar nela, viu, irmãos? Porque muitas vezes eu pego igrejas do nosso tempo cometendo os erros da igreja de Corinto. Mas olha que interessante, por exemplo, você sabe que se eu contar um segundo, o seu corpo produziu 25 milhões de células? Uau! E se eu contar até 10, o seu corpo, eu contando até 10, produziu 250 milhões de células, mais do que o número de habitantes do nosso país. Está trabalhando, está ativo. Para um pouquinho, pensa comigo. Por que o apóstolo Paulo estava falando de corpo quando falava de dons? Lindo. Há algumas outras peculiaridades. Os cientistas dizem que o seu nariz é capaz de reconhecer 1 trilhão de odores diferentes, dos mais variados possível. É extraordinário o que é o corpo. Outra coisa, para você entender como é importante um membro no corpo, vamos colocar aqui isso para a gente entender a profundidade do que o apóstolo Paulo estava falando e como é importante entender a igreja como corpo. Se você perder o dedo mínimo, você perde 50% da força da sua mão. Um dedo. Alguém fora, alguém não encaixado, alguém não trabalhando para o corpo, alguém amputado, dá problema no corpo. Interessante isso. E aí a gente pode trazer outras ideias. Existe dei spoiler. Existe um músculo que trabalha incansavelmente. Você sabe qual é, vai. E ele talvez seja o membro mais importante do nosso corpo. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Não adianta o coração funcionar se o cérebro parar. Não adianta o coração funcionar se o intestino parar. Eu fui numa palestra médica, não estou brincando, você vai rir, mas eu não estou brincando. O médico disse nessa palestra que o intestino é o seguro do cérebro. Eu fiquei pensando, segundo o cérebro de quem? Mas ele estava falando sério. E eu fiquei pensando assim, já pensou o intestino sem funcionar? Já pensou se ele começa a brigar com o coração e dizer assim, ô coração, eu que faço trabalho sujo aqui, eu parei. O problema é sério, eu não sei quem já passou por isso. Mas falando de corpo, o apóstolo Paulo estava extremamente preocupado com aquela igreja imatura, que não conseguia entender os papéis, que não conseguia entender que no sistema igreja todos são importantes, que não conseguia entender as divisões de tarefas, as personalidades, os jeitos de cada um, o ritmo de cada um. Falar em ritmo de cada um, você imagina eu agitadinho de Jesus como sou, como vice-presidente que precisa de 3 dias para me dar uma resposta. Não acontece lá na PIB de Santos não, mas imagina, isso é corpo.
Meu vice-presidente é um cara muito administrador. Ele precisa olhar, projetar, pensar e dizer, vamos embora. Mas também depois que ele disse, vão embora, ninguém segura ele mais. Mas imagina, irmãos, o corpo pensando em igreja, ele tem, eu vou falar uma palavra difícil aqui, as suas idiosincrasias, as suas pessoalidades, as personalidades de cada membro. E o apóstolo Paulo, então, pega tudo isso e ensina muito, mas eu quero trazer só 4 ensinamentos dele. Bem rapidinho, só 4, por que eu vou falar bem rapidinho e só 4? Para você guardar no teu coração. Se eu falar 10, você lembra 3. Se eu falar 4, você lembra 4, amém? Olha, daqui um ano, pastor, eu posso perguntar? Irmãos, a primeira coisa que ele ensina, e aí, todo mundo aqui é membro, tá bom? Eu e vocês. A primeira coisa que ele ensina aos membros de Corinto e da Igreja Batista Brasilândia é que ninguém deve se sentir inferior no corpo. Vamos ver quando ele diz isso? Versos 15 e 16. Paulo escreve o seguinte: se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa-o de ser. O apóstolo Paulo está ensinando que ninguém deve reclamar e questionar e se sentir inferior com o dom que recebeu. Ninguém é menor pelo dom que recebeu. No corpo, todos os membros são importantes. Quer ver? Sobrancelha. Eu sempre erro esse nome. Para que serve? Quem me ajuda aí? Ela é o nosso para-brisa de suor. Por isso, mulher, tirou a sobrancelha, tatuou, vai arder quando caiu o suor aí. Vai arder. Ela é o nosso para-brisa de suor. Você já viu que o suor escorre aqui? Tudo que há no corpo é importante. Estou dirigindo meu carro, o suor vem, tum. Arde, eu pisco, bato o carro, olha o que a sobrancelha fez falta. Ela ajuda a me preservar. Tudo o que está no corpo, todo o que é corpo, é importante. E por isso o apóstolo Paulo está dizendo, é você mesmo que está sentado aqui essa noite. Você que está distraído, cola em mim aqui. É você. Você é membro do corpo e é importante e precisa trabalhar para o corpo acontecer. Para o corpo cumprir seu papel. Uma vez, numa campanha para a valorização dos coletores de lixo, uma empresa no litoral de São Paulo fez um vídeo como se o coletor de lixo não passasse por 60 dias. Eles montaram como se o coletor não passasse por 60 dias. Aí mostraram o resultado da ausência do coletor. Doenças, cheiro ruim, as pessoas não conseguiam andar por conta do lixo. E ali, todos os que assistiram esse pequeno vídeo de valorização começaram a perceber como todas as pessoas, todas as profissões, todos os que servem são extremamente importantes. Agora eu posso fazer uma pergunta? Eu sempre prego fazendo perguntas, vocês lembram disso? Você é membro do corpo, amém? Você sente valorizado, entende teu papel? Você sente quando alguém é batizado ali que você fez parte disso, amém? É isso que o apóstolo Paulo estava querendo fazer com o coração dos corintianos lá. Que todos se sentissem parte dos resultados, das bênçãos. Que todos se sentissem parte do que o Espírito está fazendo através dos membros e através do corpo. Nenhum membro da igreja deve se comparar, nem entender alguém como superior e nem alguém como inferior. Você é único, é singular. E deixa eu fazer agora... pastor de fora pode puxar a orelha aqui, pastor, ou não é ideal?
Pode puxar a orelha? O pastor deixou. Qualquer coisa vocês briguem com ele. Não, estou brincando. Se você está aqui, tem dons, e não está servindo, você não entendeu a importância do teu dom no corpo. E sabe, nós temos a grande dificuldade de achar motivos para não servir. Eu não sirvo porque tem um pessoal lá difícil. Eu não sirvo porque ninguém me dá espaço. Nós somos especialistas em desculpas. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele quer que todos entendam que o seu dom é importante e imprescindível para que o corpo aconteça de forma saudável. Segunda coisa, irmãos, ninguém deve se sentir superior. Vamos ver quando o apóstolo Paulo diz isso? Está com a sua Bíblia aberta aí? Versos 21 e 22. O apóstolo Paulo afirma o seguinte: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são importantes, ou são necessários em outra tradução. Irmãos queridos, a igreja de Deus não tem espaço para disputa de prestígio. Ninguém na igreja de Deus está acima, o único cabeça é... Eu achei que eu ia escutar um Cristo bem alto aqui, que eu ia quase cair para trás aqui. Vamos tentar de novo? Esse ensaio foi bom, tá bom? O único cabeça é... Esse sim, irmãos, é Cristo. É o único cabeça, é o cabeça da igreja. Todos nós estamos nivelados abaixo de Cristo. Ninguém pode sentir que o seu dom é superior. Na igreja, a igreja, irmãos, não é uma feira de vaidade. Não é lugar para cantar um grupo de louvor num fim de semana e cantar o outro e começar. Você viu? Olha, o nosso grupo, irmãos, é uma bênção. Olha a minha voz. A igreja é lugar de desenvolvimento. É na igreja que nós pegamos pessoas que precisam de aprimoramento nos seus dons, damos a mão a elas e levamos elas para caminhar conosco e crescer. E ninguém pode se envaidecer a respeito de um dom, porque dom é presente, é dádiva de Deus. Não é seu pela tua capacidade e competência, dom é graça. Por isso, o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto, 15 anos depois da morte de Cristo, de que aquela igreja já tinha gente se achando o suprassumo do dom espiritual. Tomemos cuidado com isso. A igreja de Cristo não é feita nem de pessoas inferiores ou dons inferiores, nem de pessoas e dons superiores. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, vai nos lembrar que tudo o que temos, recebemos de Deus, inclusive os nossos dons. Terceira verdade, o apóstolo Paulo está lembrando da necessidade de cooperação. Ele diz, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A igreja de Cristo é uma família. A igreja de Cristo, ela deve ser composta de pessoas que estão ali coçando a cabeça, pensando como posso servir, como posso cooperar, como posso abençoar, como posso entregar. É interessante que parece que, eu vou usar uma expressão dos acima de 40 de novo aqui, que não nos caiu a ficha do que é ser parte do corpo de Cristo. E o que é ser parte do corpo de Cristo? É o tempo todo estar pensando como posso servir esse grupo de pessoas que o Senhor me colocou para caminhar juntos. É como numa família, ou como deveria ser numa família, né? Porque as novas gerações estão com um pouco de dificuldade de fazer isso. Eu tenho puxado a orelha dos meus filhos das novas gerações lá na igreja. Dividir tarefas. Um lava a louça, outro leva o lixo. E se você não está fazendo isso na sua casa, você não está ensinando seus filhos a crescer, viu? A igreja é lugar onde a gente olha para as coisas. Por exemplo, eu vi o chão sujo. O que eu faço? Vou reclamar com o pastor, com o faxineiro? Não. Por que eu não pego uma vassoura? Por que eu não sirvo? Irmãos, deixa eu contar um segredo aqui.
nós pastores recebemos muitas pessoas reclamando de alguma coisa no nosso gabinete, viu? Não sei se vocês sabiam disso, mas isso é verdade. E aí alguém vem dizer assim, olha pastor, por exemplo, pastor, aquela parede da igreja não está bonita. Eu amo quando fazem isso comigo. Eu amo. Eu digo que bênção que o irmão viu, Deus te mostrou. O irmão, por favor, domingo que vem, pinte essa parede, amém? Deus mostrou para você fazer, não é para você reclamar. A igreja de Cristo precisa estar atenta em possibilidades e oportunidades de servir. O propósito do dom é para que entreguemos. Eu gosto dos crentes mais espirituais, por exemplo, que não emprestam dinheiro. E usam o texto bíblico para dizer assim, pastor, a Bíblia manda não emprestar, não ser fiador. Eu falo, é claro que não, manda não emprestar, não é fiador, manda dar. Ela manda pagar o aluguel do irmão. Só que essa parte a gente não fala, né? A gente só usa a primeira. Pastor, o irmão me pediu para ser fiador, eu não posso, a Bíblia não deixa. Mas e a segunda parte? Abençoa a vida do irmão. Porque os cristãos, tudo que receberam é para dividir. É para abençoar. É para que pessoas tenham. É para que pessoas recebam. E pensando em corpo, damos tudo, o que temos, o que somos, para que o corpo seja saudável. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem se entregado para que essa igreja cumpra o papel dela aqui na Brasilândia, amém? Esse é o segredo. É isso que o apóstolo Paulo estava desafiando os de Corinto. E é isso que ele me trouxe, que o Senhor me trouxe aqui para falar essa noite, para desafiar você a ser a igreja que você quer ver neste lugar. Você não está competindo, não está disputando, você está cooperando. E a última verdade, para a gente encerrar. A igreja é lugar de empatia, na alegria e na tristeza. Igreja é lugar de empatia. Mas vamos conversar aqui sério. Bem sério. Tomara que ninguém lá fora não nos ouça. Como anda a nossa empatia? Será que o nosso coração não gelou com relação à dor do outro? Será que não ficamos distantes? Eu nem penso em pandemia quando digo isso, eu penso na humanidade nesse momento. O apóstolo Paulo escreve no versículo 26 o seguinte, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se alegram. A psicologia tem estudado uma coisa interessante, eu não sei se vocês já viram isso. A gente até encontra algumas poucas pessoas para chorar com os que choram. Mas, um parênteses aí, às vezes questionando a dor do outro. Primeira coisa, quando você vai chorar com os que choram, você precisa entender que a sua constituição, o seu psicológico, a sua formação é muito diferente da do outro. Pensando o corpo. Se você der um soco aqui em mim, o que vai acontecer? Vai quebrar a sua mão. Estou brincando. Não vai doer. Pode dar. Mas se você der um soco no meu rim, o que vai acontecer? Provavelmente, se você pôr muita força, eu vou desmaiar de tanta dor. Os membros são diferentes. As dores são diferentes. E a gente, às vezes, está usando uma expressão muito interessante, né? Poxa, que mimimi é esse? Semana passada, eu cuidei de um irmão na igreja que perdeu um cachorro. Eu chorei com ele. Eu andei com ele. Eu vi que estava doendo para ele. Ele não tem filhos. Mas ouvi de alguns irmãos na igreja, pastor, isso aí, está doido. Vai fazer igual no Alto da Compadecida? Vai enterrar em latim?
Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. Ouvi brincadeiras com esse assunto. E fiquei triste. Porque no corpo, nós não somos chamados para avaliar a dor. Nós somos chamados para abraçar quem está sofrendo. Para chorar com quem está chorando. Para entender a dor de cada um. Aconteceu uma coisa engraçada comigo sexta-feira. Eu fui assistir um filme infantil chamado Encanto, com a minha filhinha de 6 anos. Eu chorei demais no final do filme. E aí minha família olhava para mim e falava, ele está doido. E todo mundo saindo dando risada, ele está chorando. Eu tive um insight, uma percepção que falou só comigo, que atingiu coisas do meu coração. A gente não pode, irmãos, tentar medir a dor do outro. Se alguém diz que está doendo, cuida de quem diz que está doendo. Não podemos medir, não conseguimos saber. Corpo, quando o apóstolo Paulo fala, é para cuidar do outro quando ele chorar, quando ele estiver triste, quando ele pedir socorro. Só que, irmãos, vou dar uma dica. Não adianta ficar em casa chorando sem avisar ninguém e dizer, ninguém cuidou de mim. Quem tem dor faz o quê? Ai! Desculpa aí o barulho. O povo é doido para fazer isso conosco, pastores. Eu passei dificuldade, o pastor nem cuidou de mim, nem me visitou. Você disse? Você pediu? Não, ao mesmo tempo que eu não consigo sentir a dor do outro, eu não consigo saber se ele tem dor. Eu quebrei meu braço. Está me acompanhando aqui o meu primo, que evangelizou esse pastor quando era jovem e ainda não era cristão. Primo Wagner, está aqui comigo. Ele foi lá no Hospital Santa Casa de Santos falar de Jesus para mim e eu me converti através da vida dele. Mas eu quebrei meu braço num dia de ano novo, irmãos, lá no litoral de São Paulo. Meu braço é tortinho aqui, mas continua no corpo, viu? Ele é esquisito, parece uma vírgula, mas está aqui. E eu quebrei o braço. Tenho que falar no microfone por causa do pessoal da transmissão. E eu cheguei no hospital no ano novo. 00:05 eu estava quebrando o braço. E tinha lá um monte de gente que foi queimada por fogos, que pisou em garrafa no meio da praia, a garrafa que quebrou de oferenda. O hospital estava o caos. E eu com o braço pendurado, fratura exposta. E lá esperando para ser atendido e vendo um monte de gente na minha frente. Eu esperando para ser atendido e um monte de gente passando na minha frente. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, comecei a perceber que o pessoal estava atendendo pelo grito. Imagina o que eu comecei a fazer, né, irmãos? Você precisa gritar se está doendo. Não dá para a igreja descobrir. Não dá para a igreja adivinhar. Não dá para a igreja saber o que tem no teu coração. Aí eu disse que a psicologia está estudando e voltando, ver que eu consigo fugir e voltar. A psicologia disse que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com quem se alegra. É função da igreja se alegrar com quem se alegra também. É função da igreja comemorar a vitória do irmão. É função da igreja se alegrar com aqueles que têm alcançado grandes bênçãos. A psicologia está estudando isso, eles estão chegando à conclusão que parece que no nosso cérebro funciona o seguinte, quando ele ganhou, nosso cérebro quer dizer para a gente que a gente perdeu. Parece que nosso cérebro está competindo o tempo todo, a nossa cabeça, o nosso eu com as pessoas. Não, ele ganhou, eu ganhei também. É meu irmão em Cristo, ele é abençoado, eu também sou. Igreja é lugar para nós contarmos as nossas bênçãos, virmos aqui falarmos das nossas promoções, virmos aqui falar de que Deus tem nos honrado, e Deus vai honrar o povo dele, para a glória dele, para a glória de Deus. E quando isso acontecer, a gente se alegra. O apóstolo Paulo estava preocupado com uma igreja apática, com a alegria e com a tristeza, com as sensações da vida das pessoas. Mas eu termino dizendo algo que o apóstolo Paulo não colocou nesse texto e não estava preocupado, mas que eu, Alípio, estou preocupado. Termino dizendo que, de repente, ao longo dos anos, criou-se uma moda de acharem que é possível membro fora do corpo. E hoje nós temos o movimento dos desigrejados.
O Instituto Barna está apontando que 34% das pessoas dos Estados Unidos não voltarão a congregar depois da pandemia. Olha que absurdo. O apóstolo Paulo não estava preocupado, mas eu estou. Você que está em casa, se você está em casa só hoje, por algum motivo, amém. Mas se você ainda não voltou para congregar, eu estou preocupado com você. Porque membro fora do corpo é amputação. Membro fora do corpo não tem vida. Membro fora do corpo não consegue cumprir sua função. Membro fora do corpo não percebeu, mas está morto, irmãos. Mas está morto. Talvez Deus tenha me mandado falar isso por causa de alguém aqui essa noite. Talvez Deus tenha me mandado falar isso por causa de alguém que está em casa nos assistindo. Mas o que eu quero ser profético aqui e dizer para você é que está na hora de voltar com tudo. Sendo mesmo totalmente parte do corpo. Servindo ao corpo. Fazendo desta igreja o que o Senhor espera dela. Que ela seja luz para a Brasilândia e para a vizinhança aqui. Que Deus te abençoe. E eu gostaria de pedir para o pastor orar pelas nossas vidas, pastor. Pedindo que a gente consiga aplicar todas essas verdades que o apóstolo Paulo ensina para a gente nesse texto tão extraordinário. Que Deus continue falando ao teu coração e que você lembre sempre, quando lembrar de igreja, lembre que você é membro. Lembre de corpo. Pergunte sempre o que o Senhor quer para você em relação a tudo isso.